Olá, pessoal. Boa noite a todos. Olá, Opa, oi! Tô acertando a câmera aqui. E aí, como vão vocês? Tudo bem? tudo e você? Prazer, Ana Carlota. Uma alegria estar com você. Obrigada, o prazer é todo meu. Bom, é uma alegria. Depois que eu li seu livro, ainda mais ainda, fiquei empolgada. Opa, que joia! Fico muito grata com esse comentário. Ih, Escuta, Ana Carlota, tu falas de São Paulo? isso, Ah, tá. é isso Eu vi que mesmo. você participa da Associação Cultura Fran- franciscana. Cultura Franciscana, né? Isso. Isso, Eu tive isso. minha formação numa faculdade franciscana. Eu achei uma Ah, coincidência. Uhum. que legal, que legal. Camila, vou fazer o seguinte: eu vou me apresentar, porque certamente tem pessoas aqui que vão estar nos ouvindo que não me conhecem. Depois eu jogo a bola para você se apresentar, né? Joia, joia. Até falar da onde você está falando, né? Uhum. E aí, enfim, a gente começa o nosso bate-papo. Então, Beleza. como você mesmo já falou, meu nome é Ana Carlota, eu sou educadora, psicóloga, trabalho numa rede de escolas católicas, sou educadora já há 32 anos, trabalhei esses 32 nessa rede, fui professora, orientadora, coordenadora e hoje eu sou gerente da rede. Joia. E há mais de um ano que eu comecei a criar esse espaço de troca, de partilha, que é a mentoria, e um espaço muito de autoria minha, né? Aonde eu realmente sou livre para falar as coisas que eu penso, me encontrar com pessoas diferentes, de assuntos diferentes. No fundo, eu sempre tenho um interesse que é levar mais conhecimento para os educadores. E uma das coisas que eu percebo é que quando a gente leva conhecimento que é fora da própria área do educador, né? Isso abre um universo para ele de ideias e fica muito mais criativo. Então, a pandemia acabou facilitando esse momento de troca com as pessoas, né? Então, desde o começo da pandemia, eu venho convidando pessoas para estarmos aqui batendo papo. Depois a gente salva esse vídeo, né? Então, isso é legal, Uhum. porque tem muita gente que Joia. tem N questões aí de trabalho, e aí fica salvo no IGTV. E passando algumas semanas, eu disponibilizo no YouTube também, porque algumas pessoas não têm o Uhum. Instagram. E eu sugiro que os professores possam usar os nossos vídeos para uma roda de conversa, para uma discussão. Então, é legal isso, né? Você acaba disponibilizando, porque o conhecimento Expande. não tem que Uhum. ficar só para mim, né? Nem para você. Tem que Exatamente. espalhar. Então, conta pra gente um pouco quem é a Camila. Nossa, é como é complicado a gente falar da gente mesmo, porque é difícil a gente se colocar num rótulo único, né? Mas enfim, Uhum. eu sou a Camila com dois L's. Desde criança respondo assim, né? Me conheço então por leitora desde já tenho idade e isso me levou a algumas escolhas na vida que me levaram à faculdade de Direito por gostar de ler e Uhum. de estudar para concurso público. Então eu já sou funcionária pública já desde 2008. Eu sou concursada do Ministério Público Estadual aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu moro em Santa Maria e eu trabalho na promotoria de educação aqui. Então Olha, houve uma certa conspiração do universo para que eu caísse numa promotoria e fosse utilizado algumas habilidades minhas para o trabalho jurídico. Então eu trabalho e tenho contato com bastante educadores, né? uhum. Pessoas, gestores. Então me pareceu muito familiar quando eu te conheci na internet e tu veio fazer esse convite, né? E, E o meu hábito de leitura, então, vem desde a infância. É algo que para mim é muito natural. Eu não tenho uma memória da Camila sem estar associada com ou gibis ou livros, né? uhum. Eu coleciono livro, dá para ver que eu tenho alguma coisa já. Eu tenho 36 anos, né?
e já faço clubes de leitura há 8 anos, de forma contínua e ininterrupta, porque em algum momento, lá em 2012, eu li uma obra literária muito maravilhosa, que eu vou indicar aqui também, e que me deu vontade de compartilhar com outras pessoas as ideias, as filosofias daquela obra. Então, eu acabei me reunindo com mais pessoas, mais leitores, que têm essa mesma gana por leitura, para expandir a vida a partir dessa forma de arte, né? E depois, não sei se a gente conversa depois, daí eu acabei vindo a escrever o meu livro depois, nesse sentido mesmo de compartilhar aquilo que a gente faz de tão positivo para que outros também façam. Então, a Camila é como uma pessoa uma vez me apresentou assim, a Camila é uma entusiasta da leitura. Então, é assim que eu acho que eu posso me definir, né? Mas sempre com aquela sensação, né, Ana Carlota, que a pessoa que tem algum feeling de educador dentro de si, a gente pode ser o que a gente quiser. Com certeza, com certeza. Olha, eu não posso deixar de falar do Rodrigo, que foi a pessoa que me apresentou a sua página no Instagram, né? O Rodrigo é um professor de língua portuguesa de uma das escolas que eu sou gerente. E ele acompanha sempre as minhas lives e eu venho fazendo muitas lives envolvendo leitura, porque eu também sou uma leitora assim apaixonada. Então a gente tem várias lives de leitura e uma delas ele que me escreveu, ele falou: Ana, você precisa conhecer a Camila. Eu falei, mas quem é a Camila? E aí a gente começou, então não posso deixar de agradecer ao Rodrigo, que foi ponte aí entre nós, né? E hoje tem um grupo de pessoas assistindo a gente, que eu fiz uma divulgação pelo meu WhatsApp, e o post da nossa live foi parar num grupo, e por coincidência, a moça que viu o post mandou para umas amigas dizendo: olha, é sobre clube de leitura, nós queremos, que elas querem montar um clube de leitura e não sabem como fazer. E uma dessas moças é minha irmã. A minha irmã falou: nossa, mas a live é sobre isso. Olha aí. Então, certamente você vai poder dar muitas dicas para as pessoas que vão estar aqui nos ouvindo. Muito legal, muito legal. Joia, joia. E Camila, fala um pouco pra gente, então, da onde que veio esse desejo de criar um grupo de leitura? Você falou que teve uma obra aí. Sim, foi quando eu li Frankenstein, da Mary Shelley. Muitas pessoas conhecem o Frankenstein porque nós temos no imaginário que é aquele monstro verde, né, criado e que é monstruoso, e que tem uns parafusos aqui, e que ele é montado com várias partes de um corpo, né? E tem o cientista maluco que incute não, né? Ele incute uma centelha de vida naquele monstro e faz ele vir à vida, né? E quando eu li essa obra em 2012, eu me lembro exatamente do estopim que eu tive, a sensação de que, assim, ó, nossa, essa obra é muito mais do que um conto de terror. Ele é uma obra filosófica, é uma obra que traz questões de existencialismo. Ele fala sobre a questão do criador e criatura. Essa coisa de infundir uma centelha de vida também diz muito da nossa própria existência, né? De que algum criador nos colocou aqui, que a gente existe por alguma razão, né? Sim. Enfim, é uma obra muito interessante. Quem já leu vai confirmar isso. E muito mais da busca daquele monstro por conhecimento, né? E depois ele vai ao encontro de outros seres humanos. Ele tem uma espécie de rejeição, porque ele era aparentemente muito feio. Então tem vários pontos de a bondade do homem. Será que ele é bom por natureza? Será que ele se torna mal porque é rejeitado pela sociedade? A questão da maldade dele, que depois ele vem a cometer algumas atrocidades, mas porque ele não se coloca no mundo, ele não se situa, né? E aí tem toda uma discussão filosófica da questão do amar e ser amado. E depois ele volta também ao próprio criador dele e questiona: não, mas eu também quero que tu crie uma outra persona
como eu, né, dessa minha estrutura monstruosa ou feia, porque ele também deseja amar e ser amado. Então, assim, tem muitas discussões possíveis. E essa foi a obra que deu o estopim para eu fundar o Clube de Leitura Companhia de Papel, que teve seu primeiro encontro em janeiro de 2013, e ele está no seu 95º ou 94º encontro. Que legal. É um clube que nunca teve férias, né? E esse foi apenas um dos clubes que eu criei, porque depois, atrás dele, vieram outros grupos de leitores que engajaram comigo também nessa caminhada literária, que faz muito bem, né? Que nos expande como pessoa. Aliás, às vezes até nos traz até mais dúvidas sobre a vida, né? Mas a literatura também encontra respostas, né? E então foi essa obra que eu já deixo até de dica aí para quem ainda não leu. Demais. E se depois, quando a gente para pensar que foi uma jovem, né? A Mary Shelley era uma adolescente quando ela escreveu esse livro, num momento onde a mulher também não tinha espaço, não tinha voz, né? Quer dizer, é maravilhoso, né? Você vai além da própria obra, né? Claro. É demais. O contexto em que ela foi escrita, né? É uma obra escrita por mulher jovem, na época em que foi escrita. Então, realmente é uma obra que fica aí a indicação. Legal, legal. A Marina, que está nos acompanhando aí, que falou quero dicas, também é uma leitora voraz. Ela tem um Instagram que é a colecionadora de livros. E ela também divulga muitas dicas, que é muito legal. Então, ela já está aqui para pegar mais dicas com você. Camila, e me fala uma coisa. Você tendo contato com as pessoas, o que você acha que encanta esses participantes quando eles entram num clube de leitura? Bom, no primeiro momento, a questão do encantamento realmente é o ponto alto, né? Mas esse encantamento, ele funciona como causa e efeito, ao meu ver. Ele tanto motiva a tu entrar num clube de leitura, quanto permanecer num clube de leitura. E, quiçá, criar o seu clube de leitura. Então, o encantamento, ele diz muito sobre, assim, os benefícios que a leitura compartilhada promove. Porque, assim, acredito eu que muitos dos que estão aqui nos assistindo já são leitores, já têm familiaridade com a leitura, né? Com a escrita, com o texto, né? Com o texto em si, com as letrinhas, e todas reunidas nos causam sensações, certo? Mas esses benefícios da leitura compartilhada tu só vai experimentar efetivamente quando tu estiveres num clube de leitura. Então, assim, quem aí está aí e não participa de um clube de leitura, atente a eles, tá? E os benefícios são muitos, né? Que eu tenho no capítulo 3º, eu acho que do meu livro, que eu elenco uma série de benefícios, tais como tu teres uma disciplina, porque tu tem uma mini meta mensal, ou, né, se o encontro for mensal. Tu tem que cumprir a leitura daquela obra, porque não vai ser justo com os outros coleguinhas do grupo se tu chegar ao encontro sem ter feito a leitura, não faria sentido, né? O fato de tu estar no clube de leitura, tu também desbrava novos gêneros literários, tu acaba enfrentando temáticas ou gêneros que tu, por si só, não pegaria, né? Talvez pessoas que não gostam de romance policial, ou biografias, ou até romances, né? Aí, num clube de leitura, tu está sujeito a ler aquilo que o grupo está lendo, entendeu? Então, também tem uma parcela de confiança e tolerância para também ler e adentrar aquilo que os grupos estão fazendo, que as outras pessoas estão curtindo, né? E, bom, outro benefício, a amizade, que também a gente trava entre as pessoas, relacionamentos para além do clube, né? Depois a gente também se torna amigos da vida real, eu digo, compartilhando as questões da nossa vida mesmo, né? Para além daquela dos personagens. Claro. Um dos pontos altos que também encantam os leitores, e para isso tu precisa de antemão já trabalhar em ti uma certa flexibilidade, que é a percepção de outros pontos de vista diferentes do teu. E isso é muito delicado para algumas pessoas, que em algum momento, ouvir opiniões diametralmente opostas à tua. E aí tu perceber
e eu gosto muito de dizer isso, né? Que um clube de leitura funciona como uma amostra da sociedade, porque são cabeças que pensam completamente diferente. As pessoas tem homem, tem mulher, pode ter jovem, pode ter idoso. Tu tem pessoas de várias profissões, né? Nem sempre a gente está assim, fechado no mundo da educação, né? Nem sempre são só professores ou educadores, né? Então, essa questão dos benefícios do encantamento só são experimentados para quem já está participando de um clube. Mas que essas coisas que eu estou elencando aqui sirvam de chamariz para você que ainda não participa, pensar com carinho nisso. Porque tem uma frase no meu livro que eu gosto muito, que a leitura tem poder, mas a leitura compartilhada tem um poder infinito, né? E, entre outras coisas, tem a forma de se expressar, assim, a questão do vocabulário, né? Que cada livro acaba sendo um dicionário, porque tem muita palavra nova, e a gente acaba conhecendo outros países também. Essa é uma forma de viajar bem barata hoje em dia, né? Que a gente pode ler livros do outro hemisfério, lá do outro lado do mundo, sem precisar gastar com passagem. É isso, né? E eu acho que abre, né, um universo de possibilidades. Então, estar aberto para um clube de leitura, como você mesmo colocou, de repente, eu nunca li esse gênero e agora eu vou começar a ler porque foi aquilo combinado no grupo, né? Eu acho que isso é uma grande oportunidade, que muitas vezes sozinho eu não faço, né? A Denise até colocou aqui, o mais gostoso é ter que correr sabendo que eu tenho um prazo para fazer, né? Sobretudo quando é um livro mais expressivo, de 300 páginas, né? Eu ia mostrar aqui, por exemplo, que esse ano, inclusive ali em março, um pouco antes da pandemia começar, eu acabei lendo um livro que eu tinha um certo preconceito com livros de autoajuda, né? E esses de desenvolvimento pessoal. E eu acabei lendo um livro para um clube de leitura que eu fui participar lá em Porto Alegre, inclusive, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, que é um livro com uma temática um pouco dura, essa questão do luto, né? Porém, foi um livro que expandiu a minha consciência em relação às coisas boas da vida. Porque essa enfermeira, acho que ela é enfermeira, médica, né? Ana Cláudia Quintana Arantes, aborda a morte de uma forma muito doce, muito leve. E foi só a partir de eu ler um livro que eu, por mim, Camila, eu não iria comprar ele, entende? Sim. Mas como foi para um clube de leitura, o qual eu fui participar lá em Porto Alegre, foi assim, desliga uma chave na gente, sabe? E eu acho que para tu participar de um clube, tu realmente tem que estar com disposição e abertura. Porque senão, não faz sentido, o pessoal que está assistindo aí, não faz sentido que a gente esteja com um espírito de disposição para ler coisas diferentes, né? Para abrir mesmo ali, ó, a Débora falou, para abrir os horizontes. Sim, sim. Ela está até sugerindo um blog, né? Viajando. Tá sugerindo um blog que tem dicas de livros de viagem. Que legal, que legal. Camila, deixa eu te perguntar primeiro eu vou mostrar seu livro, que eu amei. Então, pessoal, quem quer montar um clube de leitura precisa ler o livro da Camila, porque certamente hoje a gente não vai atingir tudo que tem no livro. E o livro está muito bem escrito, muito bem organizado. Eu li assim, ó, numa delícia e rabiscando, né? Porque eu tô sempre com meu lápis aqui fazendo as minhas anotações. Então, uma das coisas que eu já queria deixar para o pessoal é isso. Esse grupo que está aí querendo se organizar num clube de leitura, uma das coisas que elas já podiam sugerir como primeira leitura é esse livro, porque aí elas vão poder se organizar. Mas, de qualquer maneira, a gente pode hoje dar algumas dicas, enfim. E eu queria te perguntar assim, primeiro, se você já percebeu que pessoas que participam do seu clube de leitura, de repente criaram outros clubes. E aí aquele seu clube foi dando cria, vamos dizer assim.
Ah, mas isso aconteceu sim e continua acontecendo. Tenho alguns exemplos para dar, inclusive. Ana Carlota, eu vou deixar meu site aqui, ó. Eu botei o site ali se alguém quiser entrar em contato. Mas assim, ó, por exemplo, tá? Tem uma amiga que saiu de Santa Maria e foi morar em Santa Cruz. Chegando lá, ela resolveu, eu preciso abrir um clube de leitura aqui. E aí eu, com o nosso know-how, né, com essa metodologia que a gente utiliza, ela fundou um clube de leitura lá, o qual eu amadrinhei. E aí o clube se chama Admirável Livro Novo, da Daniela. Que lindo! E ele já está o quê? Com 3 anos, assim, e seguiu, né? 3 ou 4 anos de existência, o clube Admirável Livro Novo. Depois, tenho amigos que foram morar em outras cidades que podem levar essa nossa ideia para abrir outros clubes, né? Teve do clube, entre aspas, parece que a Natália saiu do clube por questão de dia da semana e abriu um outro chamado Papo de Quinta. E assim vai florescendo. Porque eu acho assim também, eu gosto de dizer, Ana Carlota, que é uma coisa até que eu vou confessar aqui, assim, que as coisas podem ter início, meio e fim. A participação de algumas pessoas pode ser temporária, no sentido assim, há relacionamentos que funcionam por determinado tempo e depois ele pode simplesmente florescer para outros jardins, né? E acho que faz sentido, né? Eu acho que é por aí mesmo, sabe? Com certeza. Com certeza, eu acho que funciona até para, por exemplo, promover outros gêneros literários, né? A pessoa daqui a pouco tem outros propósitos que não aquele. Às vezes o espaço do clube de leitura está muito limitado para alguma pessoa e ela quer expandir para outras coisas e tá tudo bem. Com certeza. Outra coisa, a Denise Dias também é professora da nossa rede. Ela diz: olha, Camila, além de participar de um clube de leitura, eu tenho um mini grupo de leitura com cada uma das salas que ela é professora. Você tem alguma dica para grupos escolares? Você tem alguma experiência, alguma coisa? Eu não tenho a vivência, tá? Mas ao longo desses anos todos, até porque eu também trabalho com a questão com professores e desenvolvo projetos no meu trabalho e desenvolvi há alguns anos círculos de práticas com professores dos anos iniciais. O que eu vejo, talvez, seja um compartilhar de tarefas. Por exemplo, se tu vai fazer com o ensino fundamental, em que as crianças, né, os jovens, já podem ter uma espécie de liderança, acho que a partir dos 8 anos, acho que isso já é possível, é o professor dar tarefas, é delegar tarefas específicas para alguns alunos desse grupo de leitura da escola, para que eles se envolvam e se engajem, para que eles não se sintam só um participante, mas sim, eles são uma peça da engrenagem. Por exemplo, tu vai fazer a abordagem do livro Meu Pé de Laranja Lima, certo? Tu pode, por exemplo, fazer com que um dos alunos da turminha pesquise traga alguma coisa, alguma informação sobre violência doméstica. Pede para um outro aluninho trazer alguma informação sobre árvores, sabe? Pede para um outro aluninho trazer uma informação sobre Portugal, né? Porque tem o Portuga. Não sei, me ocorreu agora. No sentido de compartilhar tarefas. Pega o tema do livro. Se o livro fala, sei lá, de planetas, né? De alguma ficção, tentar pegar tarefas, sabe? Talvez seja uma boa metodologia. Até para engajar, né, o aluno. Isso. Outra coisa, se o livro tem 200 páginas ou por aí, ou se a professora sente que a turma não tem a disciplina necessária para ler o livro inteiro, outra proposta é dividir por capítulos, reunir eles em dupla, por exemplo, e aí a cada dupla lê um capítulo e depois no encontro do clube de leitura, a cada dupla conta para o grupo todo. Também gera uma responsabilidade, né? Eu acho que é por aí. Sim, e acho que na verdade é o fazer fazendo, né? Que é a mesma coisa que é o subtítulo do seu livro aqui. Você tem que Então, a Denise experimenta coisas na medida. Deu certo com aquela turma daquele jeito, ok, não deu, vamos transformar, né? Vamos tentar ver qual seria a outra possibilidade.
Eu escolhi esse título, deixa eu só aumentar o som aqui. Eu escolhi Clube de Leitura Descubra Como Fazer Fazendo, porque eu acredito muito na questão vivencial, na questão assim, que eu só vou aprender a fazer alguma coisa na prática. Então não tem atalho. Por mais que eu traga aqui no livro uma metodologia, praticamente um passo a passo para você fazer um clube de leitura, em nenhum momento eu digo que isso é uma fórmula pronta, porque há possibilidade de fazer uma série de outras dinâmicas e vocês que são educadores sabem muito melhor que eu para isso, né? Sim. Olha, envolver a questão da teatralidade, envolver pesquisas de campo, trazer elementos, objetos relacionados à obra. Então, no universo escolar, eu acho que o mundo é muito mais colorido que o mundo dos adultos, né? A gente pode ousar muito mais. Com certeza, mas também por isso, Camila, que eu fiquei encantada com a história do clube de leitura. Por quê? Porque o professor, ele já, principalmente o professor ou do Fundamental 1 ou o professor de linguagem, ele já tem essa preocupação. Então, ele já faz um trabalho para tentar engajar os alunos. Os adultos, a leitura dos adultos, que acaba sendo uma leitura mais solitária. Tem aqueles que gostam de ler e acabam ficando solitários. Às vezes a gente troca opinião, né, com um outro amigo. Agora, a ideia do clube de leitura é muito legal para os adultos também, né? Porque é a oportunidade. Eu vejo muito isso. Às vezes eu leio algo que eu falo, não dá, eu preciso conversar com alguém sobre isso. Eu quero mais. Assim, e tá tudo bem se você é um leitor solitário, porque Sim. tem muitas coisas da vida que a gente realmente tem que enfrentar e cuidar delas numa plantinha, num jardinzinho isolado, ou num jardinzinho mais acomodado na gente, sabe? Sim, então, sim. tem obras que a gente talvez nem deseje falar com outras pessoas sobre o assunto, se é um tema mais assim, mais contundente, que te toca de alguma outra maneira, né? Mas a experiência do clube de leitura, eu tenho toda... eu me sinto num lugar muito lugar de fala, oficialmente dizendo assim que é uma coisa para a vida toda, inclusive, né? É uma troca muito especial mesmo. Com certeza. Eu queria também uma curiosidade. Se fosse para pensar assim num número de pessoas para estar num clube, porque o livro traz várias dicas, você traz dicas de periodicidade, de como organizar, né? Até de como selecionar a obra. No final tem várias dicas de vários livros, né? Agora, e pensar na quantidade de pessoas, assim? Você tem uma estimativa do que você acha que funciona bem? Num clube presencial, eu gosto muito de 9 a 12. Eu tenho uma coisa com o número 9, tá? Porque de todas essas experiências, e eu tenho absolutamente tudo que a gente vivenciou em todos esses anos, esse aqui são só alguns, são as atas dos clubes de leitura. Então, eu tomo nota com foto, com assinatura dos participantes, de tudo que a gente vivencia, enfim, né? E nesse balanço de todos esses anos, eu percebo que o número de 9 a 12 seja um número ideal, tá? Presencialmente falando. Por quê? Evita ruídos, evita conversas paralelas, faz com que funcione melhor a questão da horizontalidade da fala, que inclusive eu trago a ideia de propor um objeto da fala, né? Para que a gente tenha um espaço seguro de escuta e que não seja aquela confusão, todo mundo querendo falar ao mesmo tempo, né? Porque dependendo dos temperamentos dos membros, dos leitores, a coisa pode ficar acalorada, né? Mas eu acho que num encontro presencial, 12 até 15, talvez. Isso vai muito do facilitador, né? E também chega num ponto que eu falo muito do papel do líder no clube de leitura, que é aquele que coordena, aquele que puxa a frente e também faz o papel de mediação, né? Mas, enfim, quando tu tá entre adultos, fica até desconfortável tu ser aquele que puxa a orelha e manda o pessoal ficar quieto, né? Então, cabe cada um também
né, estar no seu papel e de forma mais integral, mais responsável, e pensar que um clube de leitura tu não precisa esgotar o livro inteiro, né? Tu não precisa falar tudo que tu sentiu, né? Também tá num papel de escuta é muito saudável, certa virtude da escuta. Mas para um clube virtual, dependendo da forma como você vai fazer essa metodologia, aí não tem limites, entre aspas, né? Claro que se tu colocar dentro do Zoom, numa sala, 20 pessoas, até 100 pessoas falando sobre uma obra, é evidente que nem todos terão oportunidade de fala. Então, aí, enfim, é uma forma da gente querer o quê? Querer dar nome aos bois, né? Mas daí isso não seria tanto um clube de leitura, mas sim um workshop, ou uma palestra, ou, né, uma fala de sei lá, algumas poucas pessoas falando para as demais, né? Então acaba sendo até uma aula, né? E como tu leu o livro, tu deve ter percebido a minha ideia de integração e de troca, né? Sim. Faz sentido para vocês? Não sei se o pessoal está correspondendo ali, mas é isso, sabe? Que clube de leitura, o clube do livro, independente como o nome que você vai dar, eu acredito que a essência dele está na troca. Então, não teria, digamos, um limite, mas se esse número for muito expressivo, acaba deixando de ser um clube de leitura, né? E viram outras coisas tão especiais quanto. Que bom que os teus seguidores não nos abandonaram e continuam firmes aí. Não, eles não me abandonam, graças a Deus. Eu não sou ninguém sem eles. Então, fala um pouco pra gente desse facilitador, Camila, porque na verdade ele tem um papel muito importante no clube, né? Eu acredito que para muitos projetos, felizmente, né, a gente tenha que ter um líder, tem alguém que encabece uma ideia, um propósito, e acene aos outros com uma bandeira e vai levando as pessoas e engajando, entusiasmando as pessoas. A bem da verdade, cada pessoa deveria ser líder de si mesmo, né? Porém, essa questão da liderança num clube de leitura eu acho fundamental em vários momentos. No pré-encontro, no durante o encontro e no pós-encontro. No pré-encontro, na proposta da qual obra, verificando quem são os participantes, quem estará disponível na data, e que edições daquela obra está disponível no mercado. Você consegue o arquivo, o e-book? É possível, por exemplo, comprar uma tradução diferente? Enfim, é uma série de fatores prévios ao encontro, inclusive traçando um cronograma com data, com horário, tudo, e fazer essa parte burocrática, né? Digamos assim, essa parte formalizadora do encontro. Dentro do encontro em si, o facilitador, o líder, vai funcionar como um mediador de leitura. Então, tanto melhor que ele também acesse algumas obras que falem sobre mediação de leitura. E existem muitas dinâmicas, existem muitas teorias sobre isso. Mas talvez a teoria mais bonita seja deixar que cada coração fale aquilo que sentir vontade, né? Mas, como eu falei antes, é que cada um tenha um momento de fala, por isso a possibilidade de usar um objeto da fala que vá balizando isso, para não ter confusão. Porque, assim, há aqueles leitores muito exaltados, inflamados, que às vezes perdem um pouco o senso do tempo. E o facilitador, ele também está controlando o tempo do encontro, para que todos tenham oportunidade de se expressar, não é? E também dá oportunidade até para aquele leitor que é mais tímido, que é mais quieto, e puxar por ele, né? Então, o líder, ele, além de ser um leitor ávido e uma pessoa entusiasta da literatura, ele também tem que ter um certo feeling, e isso é uma coisa que a gente aprende também com o tempo, em perceber quais são as melhores virtudes de cada um dos membros, né? Quais são as melhores qualidades, o que cada um ali daquele grupo, diante daquela obra literária, pode oferecer. Porque cada pessoa tem muito a dar, cada pessoa tem uma história, cada pessoa é um livro, né? Então, cada pessoa tem muito a oferecer. E também pensar e deixar muito claro que o propósito do clube de leitura, ele é para ser algo genuíno, orgânico, não é para ser algo
burocrático no sentido assim, ó, temos que falar de teoria literária, ou vamos sofrer julgamentos, ou opinião, se a nossa opinião for muito avessa à maioria, e que seja um espaço de leveza, que a pessoa saia do clube de leitura, e é assim que eu saio sempre, com a sensação de que estou diferente do que entrei, sabe? Me transformei para melhor, pude ser também ouvidos para aquela pessoa que está precisando falar naquele dia, né? Sim. Eu acho que é isso, assim. O papel do líder, ele também, que eu disse num terceiro momento, que poderia ser o pós-encontro, de fazer um levantamento de feedbacks, faz uma rodada de check-out para ver como é que cada um está se sentindo também ao final. Fazer uma espécie de avaliação, sem ser avaliação, né? Mas ir dosando e também mudando o rumo, às vezes, do clube, né? Se ele está indo bem de um jeito, propor novas dinâmicas, enfim. O papel do líder é um papel muito... É muito também, assim, de feeling, sabe? Como eu falei, eu acho que cada um se sentir chamado a liderar um grupo, sinta-se à vontade. Aqui vai ter todas as dicas para você fazer o seu clube de leitura, né? Porque às vezes tu quer fazer do teu jeito. Mas, enfim, é isso, né? Com certeza. E uma das coisas que eu achei, assim, que calou em mim do clube de leitura que você coloca no livro é a sugestão de que esse mediador ele faça a organização das obras de maneira coletiva. Então, assim, as pessoas podem, todo mundo do grupo pode escolher 2 ou 3 obras, depois todo mundo vai votar nas que mais gosta, e as mais votadas vão ficar. Eu achei muito legal isso, porque às vezes uma pessoa pode querer montar um clube de leitura e de repente pode ficar insegura com a responsabilidade de ter que escolher todas as obras. E isso cai por terra, não necessariamente, né? Claro. Tu chama a responsabilidade cada membro. E também torna a escolha da obra democrática, né? Sim. O que a Ana Carlota está falando é que eu trago no livro uma ideia que também é uma ideia que o Clube de Leitura Companhia de Papel usa até hoje, né? Nesses 90 e poucos encontros, é que uma vez por mês, o livro do mês, cada membro indica 3 livros. Então, o mês de novembro, a Ana Carlota indicou 3 livros da sua preferência. Independente do critério que tu quiser escolher. Se tu quiser escolher, eu vou pegar livros que eu estou por ler e não li ainda, entendeu? Não precisa ter critério. Pode ter critério ou não, né? E aí tu submete essas 3 obras à votação do grupo. Então, assim, a Ana Carlota vai se sentir prestigiada porque, olha, o grupo todo tá lendo algo que eu queria ler. Ao mesmo tempo, fica democrática a escolha, então o grupo também se sente à vontade de enfrentar aquele livro naquele mês, né? Com certeza, com certeza. Camila, a gente já está conversando há uns 43 minutos. Não parece? É sempre assim. Porque é muito gostoso, esse bate-papo está muito gostoso. Mas a gente ainda tem um tempinho, eu estou cuidando dele aqui, porque eu te disse, não vou deixar passar de 1 hora para que a gente possa salvar, né? E eu queria saber que mais que a gente poderia trazer de dica. Lógico, não vai substituir a leitura do livro, porque está bem detalhado. E aí as pessoas vão poder te procurar para isso. Mas o que mais que a gente poderia trazer que você fala, puxa, eu não queria que acabasse essa live sem eu poder trazer esse tema ou esse assunto? Bom, é um tema até bem curioso, porque só na prática que o pessoal aí vai vivenciar. As dicas que ficam em relação às saias justas que podem acontecer no clube, né? Eu chamo de desafios lá na página 78 em diante. E são desafios em relação aos membros, à própria obra, à questão da frequência, né? Nós temos aquele leitor que talvez fica um pouco flutuante, ele não tem certeza se ele quer seguir num clube de leitura, dele só vai quando quer, acaba pegando a vaga de outro que está mais interessado, né? A questão da frequência, né? Porque também um dos papéis do líder é chamar a galera.
É fomentar a leitura durante aquele interregno das 4 semanas e dizer, e aí, pessoal, como estão? Seja pelo WhatsApp ou pelo Instagram mesmo, né? E as saias justas são de várias ordens, né? Tem também como administrar aquele colega que quer palestrar e que vem falar da vida dele e que quer, mas eu também vivi isso aí que o personagem viveu. E aí, às vezes, tu sente que os outros membros do clube ficam incomodados. Poxa, mas isso aqui não é uma sessão de terapia, né? E também pode acontecer daquele leitor que não lê o livro até o final. E aí fica um pouco perdido. E quem é líder do clube de leitura saca isso na hora, sabe? Que a pessoa quer tentar explicar e falar de coisas que ela nem leu direito, né? Vários desafios também em relação à própria obra, né? Porque às vezes os amigos não conseguem comprar, não encontram, ou demoram para... Enfim, isso aí tem que ser ajustado também. Por isso a importância do líder verificar isso de certa forma previamente ao encontro, para ver se todo mundo vai conseguir comprar o livro a tempo da data do encontro, né? Mas eu acho que é isso, sim. Tá. E a questão do ambiente, se for num ambiente presencial, cuidar todos os cuidados agora da questão do distanciamento social, né? Se na sua cidade já está mais tranquilo de se encontrar ao vivo, aqui a gente ainda não voltou ao vivo, né? A gente só faz os encontros virtuais, até porque eu sou gestante, eu sou de grupo de risco, então eu estou fazendo home office, eu estou em casa mesmo, sabe? Então eu estou fazendo tudo de forma mais virtual. Então, se fosse presencial, cuidar que seja num lugar que não tenha muito barulho, né? Porque é um encontro, de certa forma, de estudo, né, Ana Carlota? É entretenimento, mas tu não pode se encontrar numa cafeteria que a música é alta, por exemplo. Claro. E agora me fala uma coisa de curiosidade, que é um livro por mês, né? Sim. Lê o livro no mês e aí tem um encontro. Já aconteceu de naquele momento não se esgotar o livro e o grupo não querer parar de discutir, querer continuar a discussão? Teve um encontro que nos marcou bastante, que durou 4 horas, que foi o do Daniel Galera, o livro Barba Ensopada de Sangue. É um escritor gaúcho aqui de Porto Alegre, já fica a dica também, bem interessante. E é um livro que nos suscitou muito debate, né? Foi muito além daquilo que a gente imaginava. Então, a gente estava dentro de uma... Isso faz o quê? Foi em 2016, eu acho. A gente estava no salão de festas do condomínio, a gente não tinha limite não ia fechar, né, a cafeteria, por exemplo. Então, a gente seguiu o debate. Mas, muitas vezes, agora no virtual, acontece que se a gente não consegue extrapolar ou não consegue falar o que a gente queria tudo no encontro, sempre há a possibilidade de falar pelo WhatsApp, a conversa pode seguir, né? A gente não coloca limites à nossa vontade de expandir, né? A Débora está perguntando, daria para dividir em 2 encontros? Sim. Eu tive experiências também, acho que foi em 2015, que eu fiz um outro grupo de leitura para leitura específica do Dom Quixote. E a gente dividiu em várias semanas. A gente lia tantos capítulos por semana e a gente fez mais encontros para conseguir abraçar tanto a densidade quanto a extensão da obra. E com certeza é uma ótima dinâmica essa. Se tu pegar um livro, por exemplo, As Benevolentes, do Jonathan Little, que fala sobre o Holocausto, né? Um livro muito denso, de tamanho, né? Vê ali o vermelho aqui, ó, mais grosso. Ele é um livro grande e também muito denso. E se tu queres fazer uma discussão mais leve, é interessante, sim, dividir o mesmo livro em vários encontros. Isso é uma possibilidade. E tem muitos na internet, a gente vê, né? Muitos clubes que fazem isso. Que fazem leituras coletivas, pegando uma obra e trabalhando ela, né, em mais vezes, assim. Legal. Mas é uma boa pergunta. Sim. Tá acompanhando a gente também, Camila, Abel. A Abel é professora também da nossa rede. E ela também é uma apaixonada pela leitura e ela tem blog e um vlog no YouTube, que ela fala sobre o que ela lê. Que também ela vai estar com a gente também, é uma das minhas próximas convidadas.
Joia. Camila, você quer indicar algum, além do seu livro, vou por aqui, e pessoal, eu vou tirar uma foto do livro da Camila e vou colocar nos stories e marcar, porque aí lá tem o nome certinho para vocês poderem adquirir. E como a Camila tá marcada na live, vocês vão saber como entrar em contato com ela pelo Instagram, tá bom? Certo. A gente tem alguns minutinhos ainda, Camila, se você quiser indicar alguma coisa. Bom, eu quero indicar com muita humildade o meu próprio livro, porque ele realmente funciona como um manual para você fazer o seu clube de leitura. Lembrando que era um dos pontos que até eu tinha que ter falar, eu me autopubliquei, então eu descobri como fazer fazendo, inclusive a edição do meu livro. Eu que publiquei ele aqui, eu escolhi uma capa com papel grossinho, a folha que a gente gosta daquela folha amarelada. Super bem editado. A diagramação com uma margem boa para a gente fazer notas. Então, assim, eu como boa leitora quis fazer um bom livro, certo? E investi nisso. Então, eu acabei fazendo por minha conta, sem editora, né? Então, os livros físicos estão comigo. Eu faço a venda deles e remeto pelos correios para qualquer lugar do Brasil com frete grátis. Aí o site é Camila, com 2 L's, né? camilacaetano.com.br. E você pode também, ali vai ter o link. E ó, vem com marca-página muito charmoso. E além disso, tem o e-book na Amazon, se quem quiser ler no Kindle também, que tem lá na Amazon, né? O e-book. Eu também gostaria de indicar, por exemplo, um livro que, olha só, é autoajuda, mas é um livro milenar, que é A Arte de Viver, do Epíteto, que faz pouco tempo que eu discuti num clube de leitura. A Arte de Viver, do Epíteto, que é um estoico. E também outra indicação, que é o Fernão Capelo Gaivota, do Richard Bach. É um livro muito leve para todas as idades, tá? Qualquer um deles é possível para se debater num ambiente com professores, com alunos. Fica essa dica aí. E fico à disposição para quem já está fazendo o clube de leitura, ou inclusive os professores que nos assistirem, e para me contatar lá no direct do meu Instagram, que é o Descubra Como Fazer, que eu estarei à disposição para ajudar, para tirar dúvidas, sabe, para orientar, assim, porque é muito importante que a gente realmente tome para nós o propósito de melhorar o Brasil, melhorar o país através da alta cultura, através da cultura. Nesse momento, né, nesse caso, a gente faz com livros. Poderíamos estar fazendo com cinema, né, com pinturas, mas estamos fazendo com literatura. Então, vamos aprender a fazer fazendo. Aquilo que a gente se propor a gente fazer com muita dedicação para que saia o tanto de resultado mais excelente possível. E com certeza isso vai reverberar em melhoria no nosso ambiente social, né? Nas nossas escolas, na comunidade. Pessoas que leem são pessoas que conseguem avaliar melhor a realidade e assim, por consequência, conseguem julgar melhor os fatos e tomar decisões, né? Então eu sou entusiasta da leitura por isso. Que bom, que bom. Eu queria também lembrar a Luciana que está aí, acompanhando a gente, a minha irmã. Luciana, marca o nome da Camila, vocês querem montar o clube de leitura aí em Vinhedo? Então, entre em contato com a Camila, peçam o livro para vocês poderem tirar dúvidas. Quero aproveitar e mostrar essa caneca maravilhosa que eu ganhei da Omunga. Olha o meu batom. Da Omunga. A Omunga é um instituto social que eu sou voluntária, eu sou doadora. E também coordenadora pedagógica, Camila. A gente monta bibliotecas em lugares de extrema vulnerabilidade. Esse ano eu fui para a Amazônia, nós fazemos formação de professores e nós montamos biblioteca. É com o dinheiro dos assinantes que a Omunga compra livros para montar as bibliotecas. Então, pessoal, entra lá no site da Omunga e vira um assinante. Aí você vai ganhar uma caneca também linda, ó. Uma caneca que diz: nós livros, elas livres e você mudando o mundo.
Sensacional, Ana Carlota, sensacional. É louvável, porque a gente só consegue mudar um país com iniciativas muito da sociedade civil, né? E, Infelizmente, é assim que as coisas funcionam. com certeza. A Luciana está falando, ó, que elas vão começar com o seu livro. Elas vão começar com mulheres que correm com os lobos. Uau. Ótimo! Falei ótimo. Pra ela, ó, uau! Tenho aqui. Ótimo! É para dividir em capítulos, para estudar por capítulos. Esse livro vai ser excelente também. Sim, sim. Camila, queria agradecer muito a sua participação. Se eu estava apaixonada pelo livro, fiquei mais depois de conhecer você. Você é muito simpática. Foi uma delícia. Muito obrigada. Fico muito grata pelo convite e que bom que a gente está sendo útil e funcional para todos aqueles que nos assistirem. Porque a gente quer e deseja expandir a literatura, a cultura e que a gente se torne pessoas melhores a partir disso. Muito obrigada. Certeza. Eu que agradeço. Pessoal, muito obrigada por estarem aqui comigo mais uma semana. Semana que vem tem mais. Beijo, querida. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.